Glória a Deus, louvado seja Deus. Como a gente fica alegre, né, irmãos? De ver os pequeninos servindo ao Senhor. Que Deus abençoe mais e mais as nossas crianças, os nossos jovens. Que eles cresçam nos caminhos do Pai, fazendo o que agrada a Ele, que vai ser bom para eles mesmos, né? Então eu queria convidar agora, aproveitando as crianças aqui presentes, para a sua classe. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela presença de cada um. Também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Se você tiver um pedido de oração ou agradecimento, daqui a pouco eu vou dar oportunidade, tá bom? Nessa noite eu queria falar um pouco sobre um sentimento que nem sempre é ruim, mas que muitas vezes acaba se tornando ruim. Sentimento que muitas vezes é capaz de nos paralisar, capaz de nos congelar e às vezes até de nos angustiar. Eu estou falando do sentimento de dúvida. Nós sabemos que o medo, ele também tem essa capacidade. Às vezes o medo, ele nos paralisa, às vezes o medo, ele nos congela, mas a dúvida também. Quando nós ficamos em dúvida acerca de qual decisão tomar, de qual opção escolher, muitas vezes isso nos deixa angustiados, porque nós não queremos tomar a decisão errada, mas nós precisamos tomar alguma decisão. A dúvida ela é tão ruim, mas tão ruim, que certa vez alguém chegou a dizer o seguinte: as dúvidas são mais cruéis do que as duras verdades. E eu concordei com isso. Às vezes eu creio que ter uma dúvida sobre algo é pior do que você ter a certeza de algo ruim. Você ter a certeza de um acontecimento ruim, às vezes é melhor do que você ter a dúvida sobre se aquilo aconteceu ou não. Por exemplo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pais que têm a certeza que um filho partiu é algo terrível. Eu creio que só Deus dá força para um pai, para uma mãe dessa. E eu creio que Ele dá. Se Ele permite, Ele vai dar força para continuar a jornada. Nós temos visto isso aqui mesmo com irmãos e irmãs da nossa igreja. Então é muito doloroso um pai ou uma mãe ter a certeza que o seu filho não está mais entre nós, que a sua filha partiu. Mas aí eu fico pensando, imagina, aqueles pais que têm um filho ou uma filha desaparecidos, que desapareceu há 5 anos, que desapareceu há 10 anos, que desapareceu há 20 anos. Ter um filho morto é algo muito difícil, mas pelo menos você enterrou o seu filho. Você enterrou a sua filha, você sabe o que aconteceu com ele. Mas eu fico, irmãos, pensando nesses pais que têm filhos desaparecidos e não se sabe o que aconteceu com eles. Talvez a pessoa anda procurando, fica procurando aquela pessoa, fica tentando reconhecer o rosto daquela pessoa, sem saber se ela está viva ou se ela está morta, o que aconteceu com ela. Então, às vezes, as dúvidas sobre algo, elas são até mais dolorosas do que uma certeza, mesmo que seja uma certeza ruim. Uma dúvida sobre algo vai trazer um sofrimento, às vezes, até maior do que você receber uma notícia ruim, mas você encara aquilo com a força que Deus te dá. Agora, não ter certeza, às vezes, eu considero até pior do que uma notícia ruim. Na verdade, você ter dúvidas sobre o que fazer só não é pior do que você decidir fazer a coisa errada. Só tem algo pior do que você ter dúvidas sobre como agir. É você decidir agir da forma errada. A boa notícia é que a Bíblia nos mostra maneiras de como nós podemos tirar as nossas dúvidas.
maneiras de como nós podemos tomar decisões boas no nosso dia a dia. Que decisões ou que armas são essas, pastor? Quero falar sobre uma delas hoje. Para isso, convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Algo que, com certeza, pode ajudar qualquer um de nós em momentos de dúvida, em que precisamos tomar uma decisão e nós não sabemos como tomar essa decisão. Atos, capítulo de número 1. Eu sei que vocês sabem, mas não custa nada lembrar que Atos foi escrito pelo amado médico Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. E o objetivo de Lucas, ao escrever o livro de Atos, é mostrar o crescimento espetacular da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um grupo de pessoas de mais ou menos 100 integrantes, 120 integrantes, em uma cidade chamada Jerusalém, de repente cresce no capítulo 1 até o capítulo 28, em dezenas de milhares de pessoas, não apenas em uma cidade, mas espalhados pelo mundo inteiro. Como é que isso acontece? Como é que a igreja consegue crescer em um mundo tão hostil, em que não havia leis para defender os cristãos? Pelo contrário, as pessoas não gostavam dos cristãos. Como é que um grupo assim consegue crescer? Uma das respostas é a pregação da palavra de Deus. No livro de Atos nós vemos pregadores se levantando, não apenas no templo, mas fora do templo. E essas pregações, elas são abençoadas por Deus, de maneira que muitos se convertem através delas. Porém, nós não podemos achar que somente a pregação vai trazer crescimento para a igreja. Existe algo que tem que estar junto com a pregação. O que é? Que tem que estar junto com a pregação do Evangelho para que a igreja se fortaleça, para que a igreja se espalhe, para que a igreja cresça. É justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Aqui em Atos capítulo 1, nos versos 15 a 26, nós vamos encontrar 3 acontecimentos importantes que resumem essa passagem. O primeiro deles é a situação dos apóstolos. Será que a situação dos apóstolos naquela época é a situação que você está enfrentando agora? Ou que talvez você enfrentou algum tempo atrás? Ou que você possa vir a enfrentar? Que situação era essa, pastor? Convido você a lermos Atos capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso de número 22. Vamos iniciar com a leitura destes versículos. Atos capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Olha o destino de Judas, aquele que traiu Jesus. Verso 19, Pedro continua. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João,
até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Somente até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, Pai adorado, nós queremos mais uma vez, Senhor, entrar em Tua presença para agradecer, Senhor, pela Tua graça concedida a nós até aqui. Senhor, ao podermos vir a este lugar, ao termos a honra de Te adorar, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é digno de adoração. Muitos ainda não abriram os olhos para essa realidade. Alguns estão adorando a criatura em lugar do Criador. Mas nós já temos o entendimento que o único que merece ser adorado é o Criador e não a criatura. Por isso nós somos privilegiados, Pai, por estarmos aqui nesta noite, por podermos Te adorar, sentir a Tua presença, fazermos orações ao Senhor e agora podermos ler a Tua palavra e nela, Senhor, refletir, nela meditar para o nosso próprio bem. Então vem, Senhor, derrama mais e mais da iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, que possamos compreender a Tua palavra, Pai, e sermos transformados por meio dela. Supre a nossa necessidade, Senhor, nesta noite, pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos, no nome daquele que é o nosso pastor, e que se o Senhor é o nosso pastor, nós cremos que nada, absolutamente nada, irá nos faltar. Por isso nós pedimos e já agradecemos no nome dele, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu reencontrei uma irmã que por algum tempo morou aqui na Pajuçara e congregou aqui na nossa igreja. Hoje ela está morando em Fortaleza, mas eu e a minha esposa reencontramos essa irmã. E ela perguntou sobre o meu pai, ela ficou sabendo que o meu pai havia partido. E aí ela também falou da mãe dela, que também já partiu, não está mais entre nós. E aí nós concordamos que quando alguém assim especial parte da nossa vida, faz falta. É alguém que é um apoio, é alguém que nos ajuda, é alguém que, de certa forma, está conosco em todos os momentos. E eu imagino que você também já passou por isso. Você já deve ter perdido alguém que era um apoio na sua vida, alguém que estava ali te ajudando, alguém que estava te aconselhando. Todos nós passamos por situações assim, faz parte da vida. Os apóstolos também tinham acabado de passar por uma situação parecida com essa. Só que ao invés de perder apenas um ser humano, como nós perdemos, eles estavam sem a presença de ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que durante 3 anos estava com eles. Aquele que se tornou pai para eles. Aquele que se tornou o mestre deles. Aquele que os amou como ninguém é capaz de nos amar. Alguém que nos ama até mais do que a nossa própria família. Jesus andou com os apóstolos 3 anos. 3 anos completos. Mas agora chegou o momento de Jesus morrer, ressuscitar e depois de alguns dias subir ao céu. Então agora os apóstolos estão pela primeira vez sem o Senhor Jesus para os guiar, para os dirigir aqui na terra. Ele está no céu, como também ele está no céu para mim e para você. Mas não mais fisicamente aqui na terra com os apóstolos. Por causa disso, agora o líder dos apóstolos, designado pelo próprio Senhor Jesus, Pedro, reúne os 120 em uma espécie de assembleia e ele começa a falar para essa assembleia. E o primeiro assunto que Pedro toca para com os discípulos que estão em Jerusalém é acerca das decisões erradas que Judas tomou.
Pedro começa falando sobre aquele que traiu Jesus, uma decisão errada, seguida por outra decisão errada. Porque ao invés de se arrepender, Judas tira a sua própria vida. Então, uma decisão errada seguida por outra decisão errada. Irmão, só existe uma coisa pior do que pecar. É não se arrepender do pecado. A melhor coisa que nós temos a fazer com o pecado é não cometê-lo. Mas uma vez que nós cometemos o pecado, a melhor coisa que nós temos para fazer agora é nos arrependermos dele e o abandonarmos. Só que Judas não tem esse entendimento. Judas não toma essa decisão. Pelo contrário, ele decide piorar a situação dele e ele tira a sua própria vida. E até aí, tudo bem. Infelizmente, coisas assim acontecem. Você mesmo deve saber de alguém que estava nos caminhos de Deus, de repente tomou uma decisão errada, se afastou, se desviou e até agora não voltou. Ou talvez a vida dessa pessoa já acabou. Então é algo triste? É, mas é algo que acontece. Até aí tudo bem. Só que, na continuação do discurso, Pedro diz uma palavra que deve ter congelado o coração da assembleia que ali estava. Pedro vem falando de Judas, as decisões erradas que ele tomou. Aí ele diz: tome outro o seu encargo. Eita, como é, Pedro? A palavra de Deus, ele cita a palavra de Deus, e a palavra de Deus orienta que alguém tem que tomar o lugar de Judas. Tem uma vaga aberta, e essa vaga tem que ser preenchida. E é aí que mora o problema. Quem era que ia preencher a vaga de Judas? Vocês devem lembrar que quando Jesus estava na terra, lá em Lucas capítulo 6, foi o próprio Jesus que depois de uma noite inteira de oração, uma noite de vigília, escolheu os 12. Só que detalhe, Jesus não está mais na terra. Quem é que ia escolher o 12º? Quem é que ia escolher alguém para o lugar de Judas, se Jesus não estava mais entre eles? Então, gerou aí um momento de quê? Momento de dúvida. Quem deve ser o substituto de Judas? A situação estava preta, modo de dizer. Só que ela fica ainda pior. Porque Pedro, Lucas vai dizer, inspirado por Deus, que Pedro fala que existem várias opções. Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, verso 22, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha o problema, igreja. Tinha várias opções para preencher quantas vagas? Apenas uma. Você já passou por isso na sua vida? Em que você tinha várias opções, mas só te era permitido escolher uma delas? E eram tantas opções boas. Senhor, o que eu faço? São vários candidatos, são várias opções, são vários caminhos. Qual deles é o melhor? Então era mais ou menos isso, essa a situação dos apóstolos. Eles tinham que escolher alguém. Jesus não estava mais aqui para apontar quem era. Então gerou uma dúvida no coração deles. Aí eles fazem uma peneira.
E dessa peneira, restam 2. Aí eu pergunto para vocês, resolveu o problema deles? Essa peneira que eles fizeram eram muitos. Aí eles peneiraram, ficaram 2. Barsabás, cognominado justo, e Matias. Resolveu o problema? Não. Por quê? Eram 2. Quantas vagas tinha? Somente uma. Só tinha uma vaga. Pastor, então agora é fácil. Tira para o ímpar. Zerinho ou 1. Escolhe de qualquer forma. Não é assim que às vezes a gente faz, né? Mas, irmãos, qual era o problema? É que aqui eles não estavam tomando uma decisão qualquer. Eles estavam decidindo quem seria o 12º apóstolo. Sendo que o que tinha ocupado o cargo anterior quase acaba com tudo. Judas traiu Jesus. E eles tinham que agora ter certeza que o próximo não seria traidor como o outro. Porque se agora o 12º entrasse e cometesse o mesmo erro do outro, isso poderia quebrar a harmonia entre os apóstolos, Jesus não estava mais ali. Isso poderia atrapalhar a igreja toda e a evangelização do mundo inteiro. Estava em risco aqui. Não era uma decisão qualquer. Assim como também eu e você precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. Nós não temos que decidir quem vai ser o 12º apóstolo. Mas às vezes nós temos 2 oportunidades de emprego. E a gente não sabe qual das 2 a gente escolhe. Ou às vezes é só uma. Mas eu não sei se eu agarro ou se eu largo. Às vezes a dúvida é em qual pretendente eu vou confiar. Qual carro eu vou comprar? Qual caminho eu vou escolher? Qual roupa eu vou usar? Qual música eu vou cantar? Em qual texto eu vou pregar? São muitas, irmãos, as dúvidas que surgem no nosso dia a dia. E se os apóstolos tivessem tomado a decisão errada, isso poderia trazer muitos prejuízos, sim ou não? Se eles escolhessem o 12º apóstolo errado, Judas tinha morrido, Jesus estava no céu. Se eles escolhessem o apóstolo errado, isso ia trazer muita dor de cabeça. E se eu e você tomarmos decisões erradas, lágrimas vão escorrer pelo nosso rosto. Quando nós tomamos decisões erradas, o resultado são lágrimas, são dores, muitas vezes até remorsos. Então, não sei, mas talvez você está aí dividido entre qual decisão tomar. Ou talvez isso aconteça daqui a alguns dias. O que fazer, pastor, para resolver a situação de dúvida na qual eu me encontro? A palavra de Deus nos ensina. Ora que melhora. Ora que Deus revela. Ora que Deus mostra. Ora que Deus guia e traz paz ao teu coração. E é sobre isso que o texto nos fala agora. Se o texto começou falando sobre a situação dos apóstolos, agora Lucas vai contar a súplica dos apóstolos. Olha a súplica que eles fazem ao Senhor. Verso 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar.
que os apóstolos fazem? Eles oram, eles suplicam, eles pedem a direção de Deus. E eu acho interessante como eles começam, igreja. Eles começam fazendo um reconhecimento. Qual é o reconhecimento que eles fazem? Tu, Senhor, que conheces o quê? O coração de quem? De todos. Olha o motivo porque nós temos que orar. Nós conhecemos a cara. Nós conhecemos a aparência. E às vezes nós julgamos pelas aparências. Mas o nosso Deus não. O que foi que ele disse para Samuel? Quando Samuel foi na casa de Jessé, ungiu um rei, um novo rei para Israel. Primeiro filho de Jessé, o mais velho, o mais bonito, o mais forte, aparece. Samuel disse, eu nunca vi um rei que nem esse. Tem que ser esse o próximo rei de Israel. Deus cochicha no ouvido dele. Ei, Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem vê só o exterior, mas Deus vê o quê? O coração. A gente vê só o exterior da situação, igreja, mas Deus vê o coração da situação. Deus vê o coração do problema. Deus vê o coração da solução. É por isso que eu não posso tomar decisões sem fazer o que os apóstolos fizeram. Eu não posso tomar decisões sem dizer, Deus, eu estou em dúvida. Me revela, Senhor. Me mostra qual é a decisão a ser tomada. Nós temos que ser humildes, igreja. Nós temos que reconhecer que nós não sabemos de tudo. Mas como é bom servir a um Deus que sabe. Um Deus que vê o mais profundo dos corações. Então eles começam com um reconhecimento do que Deus sabe. E aí eles fazem um pedido. Qual é o pedido que eles fazem ao Senhor? Leia aí e me diga. Qual é o pedido dos apóstolos ao Senhor? Como é, Lu? Revelar o quê? Qual dos dois? Tu tens escolhido. Irmãos, sabe como é que às vezes a gente ora? E é por isso que não dá certo? Deus abençoa a decisão que eu tomei. A gente usa a oração como um pretexto. A gente já tomou a decisão. E agora a gente pede que Deus dê sorte para a decisão que a gente já tomou. Eu vou orar para quê? Se eu já tomei a decisão. Se Deus não quiser me abençoar, eu já tomei a decisão. Então, é diferente do que eles fizeram aqui. Eles não disseram, Deus, nós escolhemos esse, abençoa. Que oração errada. Mas é assim que a gente ora. Às vezes a gente nem pergunta o que Deus quer, porque a gente tem medo do que Ele vai dizer. Porque pode ser que a resposta de Deus não seja a que a gente prefere. Então a gente já pede para Deus abençoar. A gente toma a decisão e diz, Deus, abençoa a decisão que eu tomei. Não é assim? Mas o que foi que eles disseram? Deus, revela não quem nós queremos, mas quem o Senhor quer. Não a nossa vontade, Senhor, mas qual é a tua vontade na nossa vida. Essa é a oração que agrada a Deus. Essa é a oração com a qual Deus se agrada. É quando a gente entrega, irmãos, a nossa vontade nas mãos do Senhor. Quem foi que orou assim? No Getsêmani. Qual foi a oração que Jesus fez? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Mas se não for,
faz a tua vontade e não a minha. Porque a vontade humana de Jesus era o quê? Era não passar pela cruz. Porque na cruz ele ia perder a comunhão com o Pai por alguns instantes. E aí ele diz: Pai, se possível, me faz pular esse momento. Mas se não for, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Aí os apóstolos agora: Senhor, diz, revela quem foi aquele que o Senhor escolheu. Desses dois aí, qual dos dois o Senhor quer? Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Glória a Deus, irmãos. É assim que nós temos que orar, sabia? Porque como é que a vontade de Deus é? Que a gente sempre fala, a gente sempre repete. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas parece que tem hora que a gente não acredita, né? Parece que tem hora que a gente acha que a boa é a nossa. A perfeita é a nossa, a agradável é a nossa. Não, eu sei, Senhor, pode deixar. Aqui eu sei o que é melhor. Eu acho que dessa vez o Senhor se enganou. Dessa vez vai dar certo. E Deus mostrando: não é por aí. Mas, Senhor, eu acho que dá. E aí o resultado é o quê? Traumatismo craniano, né? Taca a cara na parede. Não dá certo, irmãos. Ir contra a vontade de Deus não dá certo. Então, a situação deles era de dúvida. O que eles fazem na dúvida? E nós devemos fazer? Eles suplicam. Eles fazem uma súplica ao Senhor. E a súplica traz resultado? Quando a gente ora, irmãos, o que acontece? Solução de Deus. Capítulo 1 termina com a solução de Deus. Verso 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Deu certo, igreja? Pastor, não sei nem quem é esse Matias. Então deu certo. Porque se Matias fosse um Judas, eu e você ficaríamos sabendo. Se a Bíblia não fala mais de Matias, é porque ele não era um Judas. É porque ele continuou sendo apóstolo até o fim. Talvez o Judas seria o outro, mas Deus revelou qual dos dois ele queria. Matias foi escolhido. E aí nós não ouvimos mais muita coisa sobre ele. Outros apóstolos vão vir. Mais conhecido deles, Paulo, Barnabé. Mas para compor o número dos 12, foi esse, Matias. E nós não ouvimos mais falar sobre ele. É como diz no futebol: o juiz bom é aquele que ninguém nota, né? Quando o juiz é ruim, todo mundo fala nele. Rapaz, mas que juiz ruim, tu viu a falta que ele marcou? Mas se ninguém falar do juiz, é porque ele foi excelente. Ninguém nem notou ele apitando o jogo. Então esse apóstolo aqui vai ser como um daqueles menos conhecidos. Se eu perguntar o nome dos 12, talvez muitos aqui não vão saber. Por quê? Porque a Bíblia fala pouco sobre alguns. Vai falar mais de outros, né? Tiago, Pedro, João, no barquinho, no mar da Galileia, né? Mas alguns a gente nem sabe o nome, porque a Bíblia fala pouco sobre eles. Mas eles foram importantes? Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu estava chegando aqui na igreja e eu disse: meu irmão, você ia pregar hoje? E aí o irmão disse: não, pastor, deixa eu nos bastidores. Amém. Amém. É bom estar em todos os lugares. E tem gente nos bastidores que, se não estiver lá, não tem culto. Então nós temos que estar dispostos a servir ao Senhor onde Ele nos chamar. Tem uma frase que diz: ora que melhora. E eu acredito nessa frase, igreja. Eu acredito que quando a situação está boa, nós devemos orar. E quando a situação está ruim,
aí é que nós devemos orar mesmo. E sabendo que, quando nós orarmos, Deus vai fazer algo. Em todas as áreas, inclusive quando nós estivermos com dúvida. Quando a dúvida chegar, entrega ao Senhor e diz: Deus, me ajuda. Tira a minha dúvida, Senhor. Revela a tua vontade na minha vida. Tiago vai dizer: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ameaça, joga na cara de novo sabedoria. Não, Deus quer que a gente peça, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, viu? Quando precisar de sabedoria, peça, mas peça acreditando que Deus vai dar, que Ele dá mesmo, e Ele tira a nossa dúvida. Amém? Curve sua cabeça. Talvez em alguma área da sua vida você permanece em dúvida. E eu disse no início da mensagem que existem momentos em que as dúvidas são boas. Quando é, pastor, que as dúvidas são boas? Quando elas nos levam aos pés da cruz. Quando elas nos levam aos pés do Salvador, como levou os apóstolos. Eles não sabiam o que fazer, para onde eles correram? Para os pés do Senhor. Então agradeça pelas dúvidas, quando elas aparecerem. Mas faça com elas o que deve ser feito. Leve-as aos pés do Senhor Jesus. Então, se você tem estado com dúvida em relação a algo, em relação a alguém, talvez você teve uma impressão sobre alguém, é muito perigoso tomar decisões baseadas em impressão. Às vezes a impressão está certa, às vezes a impressão está errada. Como é que eu vou saber? Deus me revela. Deus me revela a tua vontade. Me revela o coração. E aí Deus vai revelar. Amém? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelas promessas que a tua palavra nos faz. Em relação, Senhor, a todos os assuntos importantes da nossa vida. Inclusive, Senhor, aqueles momentos nos quais nós nos encontramos em dúvida. Em dúvida em relação a algo. Ou às vezes em dúvida em relação a alguém, Senhor. E nós precisamos tirar essa dúvida. E como é bom saber que nós temos a palavra para nos orientar. E nós temos a oração, Pai, como meio de escape. Através da qual nós podemos chegar à tua presença e orar com o coração sincero, dizendo: Deus, eu não sei a resposta. Deus, eu não sei o caminho. Deus, eu não sei a decisão certa a tomar. Mas o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor me ajude. Vem, Senhor, nos ajudar neste momento, para que o teu reino continue avançando aqui na terra e as nossas vidas sirvam para te honrar e glorificar. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém, amém e amém. Glória a Deus.